Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Que maravilha! Oi, Malu! E você, como está? Oi, professora Aline. Estou bem, graças a Deus. E a senhora, como está? Eu estou muito bem, obrigada, graças a Deus. Como vocês já sabem, eu sou a professora Aline, da Rede Municipal de Ensino de Palmas. Trabalho com o primeiro ano na ETI Almirante Tamandaré e já estava ansiosa para a nossa aula 7 do componente curricular Geografia. Eu também, professora, gosto muito de aprender e estudar. Muito bem, Malu, então vamos começar. Hoje iremos relembrar a nossa primeira aula, onde nós falamos sobre os tipos de moradias e os diferentes tipos de materiais que essas moradias são feitas. Vocês lembram dessa aula? Eu lembro, professora. Foi uma aula muito legal. A senhora até nos ensinou a fazer uma casinha de caixa de leite. Exatamente, Malu. E olha elas aqui, enfeitando a nossa mesa. Que lindas! Foi? Sei que vocês fizeram também casas lindas aí na casinha de vocês. Na nossa primeira aula, nós também vimos alguns tipos de casas. Vamos relembrá-las? Vamos lá. Aqui nós podemos observar os seguintes tipos de casa ou moradia. A casa da primeira foto é chamada pau a pique, feita de barro e madeira. Temos também a casa de sapé, que é feita de palha. Na próxima foto, vemos uma casa que o nome dela é palafita, que é feita de madeira e ficam acima dos rios e ribeirões. Parece até que elas têm umas perninhas. Temos também a casa de tijolo ou alvenaria. A próxima moradia é chamada de prédio ou edifício, que possuem vários apartamentos e são feitas com bastante concreto. E a última casa da foto é um tipo de casa feita de gelo pelos esquimós, o nome dela é iglu. E os esquimós fazem as casas assim porque vivem em lugares muito frios, com bastante neve, lá no norte do Alasca. Vocês lembram desses tipos de moradias? Ah, professora Aline, eu lembro. Até descobri como é a casa de pau a pique, de sapê e de palafita. A que eu achei mais interessante foi a de palafita, que tem essas perninhas, para que quando as águas dos rios sobem, não entrem na casa. Muito engenhoso. Verdade, Malu, mas todas essas casas são maravilhosas, pois protegem e são o lar das famílias. Vamos ver mais alguns tipos de casa? E tem mais, professora? Sim, Malu, tem muitas outras. Vamos ver mais algumas. Aqui nós vemos a foto de uma oca, que é uma casa feita de galhos, troncos de árvores, palhas e folhas. Elas são moradias geralmente coletivas dos indígenas brasileiros, dos nossos índios. Vemos também agora a foto das tendas, que são as moradias no deserto e são feitas com lonas e tecidos. A próxima moradia é um sobrado, que é uma moradia feita de tijolos e concretos. Na verdade, ela é a de alvenaria, só que é o seguinte, ela tem um outro andar na parte de cima. Tem o piso inferior, que é a parte de baixo, certo? E o piso superior, que, claro, fica na parte de cima e é acessado por escada. E essa última foto aí, nós vemos a kitnet, que é um tipo de moradia também de alvenaria, que é feita com tijolo, com cimento, só que bem menor, com todos os cômodos no mesmo ambiente, sem divisões de parede ou com poucas paredes internas. Viram só quantos tipos de moradias diferentes? E hoje em dia tem muitas outras,
como por exemplo, casas sobre rodas, em trailers, tem até crianças, casas em barcos, isso mesmo. Há um tempo atrás só haviam condomínios de prédios, de edifícios, né, de apartamentos. Hoje em dia já tem condomínios de casa, condomínios de sobrado, mas essas que eu citei são só algumas, tem muitas outras espalhadas aí pelo mundo afora. Mas antes eu tenho uma pergunta para vocês, prestem atenção. Por que será que as moradias são construídas de formas diferentes? Vocês sabem, crianças? E você, Malu, tem alguma ideia? Ah, professora Aline, agora a senhora me pegou. Eu não sei não. Explica pra gente. Pode deixar, Malu. Na verdade, já até dei algumas dicas ao explicar as características dos tipos de casa. É o seguinte, as moradias são construídas segundo a necessidade e também segundo as condições de cada indivíduo, de cada família. Elas são geralmente adaptadas ao tipo de local onde estão sendo construídas. Então, é importante levar em consideração as características geográficas de cada lugar, como, por exemplo, o tipo do solo, a altitude, a disponibilidade do espaço, se é um espaço grande, se é um espaço pequeno, o clima, dentre muitos outros fatores. E as moradias, elas também estão relacionadas à cultura de cada povo, possibilitando então que por meio de suas características possamos identificar elementos culturais, tradições e também observar o nível de desenvolvimento econômico. Vou citar um exemplo, a oca. A oca, ela é uma moradia típica dos índios, já faz parte da cultura indígena brasileira. Entenderam? Agora sim entendemos, professora Aline. Que bom, Malu! Vocês realmente são muito espertos e aprendem muito rápido. Mas me digam uma coisa, que tipos de moradias mais vemos aqui em Palmas, em nossa cidade? Eu trouxe algumas imagens de moradias e eu quero que vocês me digam qual que a gente não vê por aqui. Prestem atenção, observem essas casas. Olha, aqui nós vemos um sobrado, vemos ao lado uma casa pequena de alvenaria, mas com um quintal maior, certo? Vemos também um iglu e um prédio, um edifício com vários apartamentos. A pergunta é: todos esses tipos de casas são vistos por aqui? Não, professora. Aqui não tem casa feita com gelo. Não tem como fazer aqui, é muito quente e vai derreter tudinho. É verdade, Malu. Muito bem. Todos vocês estão de parabéns. Não tem como fazer uma casa como o iglu aqui em Palmas. Iria derreter toda, não é mesmo? E agora, como vocês já estão todos espertos nos tipos de casa, nós vamos à atividade prática, tá certo? Quero só ver se vocês realmente aprenderam. Aqui eu trouxe essa tabela e temos aqui alguns tipos de moradias, certo? Elas estão desordenadas. Nós iremos colocá-la aqui na nossa tabela linda e maravilhosa, na ordem. E aí nós vamos analisar. Calma que eu vou explicar para vocês. Eu vou ler a primeira dica, a segunda dica e a terceira. Vocês vão me dizer qual é a casa e eu vou colocar no lugar certo. Combinado? Então vamos começar. Primeira moradia. Vamos à primeira dica. É construída com muito concreto, tijolos e metal. E aí, crianças, já descobriram? Calma que eu vou ler a segunda dica.
é muito comum em grandes cidades. Vamos ver. Vou ler agora a terceira dica. É habitada por várias famílias. E aí, crianças, já descobriram? Eu acho que agora ficou fácil. Qual que é? Não ouvi. Isso, muito bem. O edifício ou prédio, né? Com vários apartamentos. Olha só, por isso é habitado por várias famílias. Muito bem, descobrimos já a primeira moradia. Então, vamos continuar. Agora nós vamos para a nossa segunda moradia. Primeira dica. Pode ser grande ou pequena. Calma que eu vou ler agora a segunda dica, que assim ainda fica difícil, não é mesmo? Segunda dica. O clima da região é muito quente e seco. Tá facilitando um pouco. Terceira dica. São feitas com lona ou tecido. Já descobriram? Pode falar, Malu, eu vi você levantando a mão. Essa é fácil, professora. São as tendas. Isso mesmo, Malu. Muito bem. Parabéns. Deixa eu colocar aqui agora. As tendas. E vocês sabiam que elas são feitas com lona ou tecido porque, claro, no deserto é muito quente e seco, né? E à noite a temperatura da casa fica bem mais tranquila, bem mais fresquinha. Por isso que são feitas de tecido. Vamos agora à terceira moradia. Vamos ver se vocês vão descobrir. Primeira dica. É construída apenas com recursos retirados da natureza. Olha só, tem 3 opções. Segunda dica. São localizadas em aldeias. Tá ficando fácil. Terceira e última dica. Seus moradores vivem da caça, da pesca e pintam o corpo. Já descobriram? Isso, meus amores, muito bem, é a oca, que são as moradias dos índios brasileiros. Muito bem, vocês estão muito espertos. Vamos agora à nossa última moradia. Vamos lá. Primeira dica, é uma casa pequena. Bom, as duas não são tão grandes, não é mesmo? Segunda dica, acho que vai facilitar. Ao entrar, já vemos toda a casa e seus espaços. Eu acho que eu já descobri. Terceira dica, não tem quintal. Então, meus amores, vocês já descobriram? Eu sei, professora Aline. É a kitnet. Minha tia mora em uma parecida. Acertei, tenho certeza. Isso mesmo, Malu, muito bem, é a kitnet. E aí, eu coloquei essa última casa aqui só para dificultar um pouquinho, para vocês se confundirem, mas vocês são tão espertos, não é mesmo? Só que eu quero que vocês me digam o nome dessa casa, vou dizer as características. Infelizmente, meus amores, o nosso tempo acabou, mas logo, logo estaremos de volta para a próxima aula, tá certo? Ah, professora Aline, que pena. Tomara que chegue logo nossa próxima aula. Tchau, coleguinhas. Tchau, professora Aline. Ah, crianças, eu me lembrei de uma coisa. Cuidado para vocês não esquecerem de realizar as atividades. Elas estão disponíveis online lá na plataforma Palmas Homeschool e para quem não tem acesso à internet, pode fazer a retirada impressa lá na sua escola, tá certo? E essa e outras aulas vocês podem rever lá no canal do YouTube. Por hoje é só, meus amores. Um grande beijo no coração de todos vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau!